O Michel Blanco teve passagens pelas redações de Yahoo, Reuters, Folha e IG, e também pela agência de comunicação Máquina. Michel, por favor, suba ao palco, o evento é seu. Bom, olá, gente, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado, Márcio. É sempre um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado bastante todos os eventos da Negócio da Comunicação e é muito gratificante ver que a cada edição, a cada evento, essa casa fica mais cheia, né? A gente está aqui num sábado de manhã, com tanta gente reunida e muitas ideias boas, muitas provocações vindas da plateia. Isso é muito gratificante para mim. Eu agradeço de verdade com a oportunidade de dar um refresh e aprender muita coisa. Mas vamos lá, adiantar a história toda aqui. Eu queria trazer ao palco os nossos debatedores. A primeira delas é a Daniela Giuntini, diretora de contas da Jeffrey Group Brasil. Diego Bettioli, Digital Planner da A2AD. Diego Lavarria, gerente da área digital da Lorente Cuenca. Larissa Lago, gerente de marketing da Planin. Marília Sobral, diretora de marketing da Co-Creators. Olá, gente, bom dia. Bom, para começar, eu vou apresentando vocês e vocês já iniciam as apresentações. Pode ser? Daniela Giuntini, com mais de 20 anos de experiência em agências, possui no currículo projetos de PR e marketing digital para empresas como Huawei, Kaspersky, Coca-Cola FEMSA, Hospital Albert Einstein, Serasa, Reckitt Benckiser, BlackBerry, Visa, Viacom, Sesc, GE, entre outras. Daniela, vamos lá? Obrigada, Thiago. Obrigada. Eu trouxe 5 slides só para falar um pouco o que eu penso sobre o tema, né? Então, como as agências podem ajudar os microinfluenciadores. Eu dei alguns passos atrás para falar o que a gente considera, a agência de comunicações considera microinfluenciadores, como a gente trabalha com influência, etc. Mas, antes disso, um pouco, agradeço a apresentação do Michel. Trabalho há alguns anos. Não foi para contar a minha idade, que eu coloquei que eu trabalho há 20 anos. Na verdade, foi para falar que eu vi esse mercado se transformar muitas vezes e ainda acompanho as transformações desse mercado. A Jeffrey hoje atende várias contas de consumo, várias marcas, Outback, Mastercard, Hotels.com, etc. Então, a gente trabalha muito com vocês, na verdade. E aí, na verdade, quando eu comecei a pensar nesse tema, né, quando o Márcio convidou a gente para participar, eu gosto sempre de falar o que eu realmente considero influência. Do ponto de vista conceitual, o ser humano é um ser que influencia, né? A gente vive em sociedade, portanto, a gente se influencia o tempo inteiro. Desde que a gente nasce, a gente está influenciando a vida de alguém. E a gente influencia. Todos nós somos nano-influenciadores, para usar um novo termo. Quando a gente fala, por exemplo, quem tem criança na família ou em casa deve saber o que é slime. Na minha época, a gente chamava de geleca, né? Tem na internet, tem no YouTube, como aprender a fazer slime, etc., etc. Mas, no fundo, as minhas sobrinhas, por exemplo, elas pediram a primeira vez porque a amiga tinha, ou o amigo, ou na escola elas viram. Então, eles se influenciam entre si, daí eles vão buscar um influenciador maior no YouTube para aprender a fazer em casa. Então, é todo um processo de influência. E esse é um exemplo fácil, mas isso acontece na vida da gente o tempo inteiro, né? A gente vai num bar
e o garçom que a gente conhece fala que tem uma marca nova de cerveja ou que a gente tem que experimentar um drink novo, a chance da gente falar, vou experimentar, é muito grande, né? Então, o poder de influência ele não está só no digital, ele existe desde sempre. E, como agência, a gente trabalha isso desde sempre, né? Então, quando eu volto lá da época que eu era estagiária, que a gente divulgava press release para as redações por fax, porque não tinha, enfim, faz um tempinho, a gente já considerava influenciadores e micro-influenciadores nos nossos planos, só que a gente não chamava de micro-influenciadores. Então, por exemplo, se a gente ia trabalhar uma nova marca de piso para chão mesmo, a gente, óbvio, que ia conversar com arquitetos e com decoradores, né? E assim por diante. A nova marca de bebida, a gente ia contemplar no nosso plano de relações públicas, falar com donos de bares, falar com os garçons que eu falei antes. Isso se transformou, como eu disse, isso foi se transformando. Então, hoje, esse especialista ou esse usuário, ele aumentou o poder de alcance dele, ele foi para as redes sociais, ele construiu blogs, ele construiu plataformas. E aí, quando a gente fala de micro-influenciadores, ele ficou extremamente relevante, porque ele une alguns elementos. Vocês produzem conteúdo relevante sobre as especialidades ou os hobbies de vocês, influenciam milhares de pessoas parecidas com vocês. Então, assim, só para fazer uma comparação rápida, quando eu falo de um macro-influenciador, ele é super importante em outra parte da jornada. Talvez, quando eu quero fazer a comunicação de um produto, ele vai alcançar mais pessoas. Mas, se as pessoas já foram alcançadas, para mim é melhor o microinfluenciador que vai conversar mais de igual para igual com essas pessoas, né? Ele vai... É como se eu... outro evento que eu participei, eu dei um exemplo de uma viagem, de procurar um hotel. Você procura um hotel para uma cidade que você nunca foi, que você não conhece ninguém que foi. Você vai olhar no TripAdvisor. Olhou no TripAdvisor, tem alguém falando que tinha uma barata em algum deles, eu não vou correr o risco de saber se é verdade ou não, eu já vou eliminar. E aí eu vou procurar em blogs de pessoas parecidas comigo, que fazem viagens, ou blogs, ou redes, enfim, para achar qual é o melhor, para ajudar a minha decisão. Então, isso é muito relevante para as marcas, muito relevante. Como eu disse, são estágios diferentes. Então, em resumo, né, de tudo que eu falei, vocês geralmente são usuários ou, enfim, trabalham com o tema que vocês estão falando, seja moda, seja arquitetura, seja comida, gastronomia, enfim, seja o que for, seja até tecnologia, etc. Atingem milhares de pessoas com isso e viram especialistas. E aí, como é que vocês podem trabalhar com as agências de comunicação? E aí, eu acho que vale dar um passo atrás para quem... Quando a gente fala agência, tem muito tipo de agência, né? Então, tem as agências de publicidade, tem as agências, as plataformas de influenciadores. Eu represento uma agência de comunicação. A gente faz comunicação para as marcas. E como é que vocês podem trabalhar com as agências de comunicação? Aí eu reuni dicas básicas aqui, bem rápidas, porque o meu tempo acabou quase já. Se aproximar da agência, se apresenta. Mostra o seu material, mostra quem você é, pede para ser incluso no mailing daquele cliente que faz sentido para você. Você vai começar a receber o material dessa marca. Comece a utilizar o material dessa marca, mas sem esquecer de ser imparcial, de fazer uma coisa de qualidade, enfim, ninguém está falando assim, puxa o saco. Não é isso, a gente quer que vocês continuem sendo originais. Só vocês vão se aproximar dessas marcas. Com isso, vocês vão ter mais acesso a essas informações dessas marcas, às vezes em primeira mão, ou, enfim, logo que elas saírem para o mercado, vocês conseguem aumentar a relevância de vocês conseguem aumentar público, e aí sim vocês conseguem começar a ser relevantes de tal maneira que vocês comecem a ser mais convidados para eventos, recebam produtos para testar em primeira mão e até sejam contemplados em ações patrocinadas. É um caminho, na verdade, né? Eu acho que é um pouco isso, acho que é um resumo, é um pouco isso. Aqui estão os meus contatos, mas, enfim, ainda vamos conversar. Obrigado, Daniela. Chamo agora Diego Bettioli, para publicidade, curador de conteúdo, entusiasta digital. Tem como principal experiência a estruturação e participação no projeto de curadoria de conteúdo para o Twitter Brasil, incluindo o trabalho de desenvolvimento em escala global nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o monitoramento de redes sociais
do Governo do Estado de São Paulo. Atua no planejamento e pesquisa de mercado para a área de novos negócios na agência A2ED, com foco em inovação e análise de tendências. Diego. Bom dia. Meu nome é Diego. Tenho uma experiência de 7 anos na agência A2ED, né, uma agência focada em digital. E acho que o ponto que eu quero trazer aqui para essa apresentação, basicamente, é falar sobre a relevância no ambiente digital, que é um ambiente tão vasto. A relevância digital é um ponto muito importante para a gente entender como isso funciona dentro da comunicação, né? Nós somos porta-vozes de marcas e de criadores de conteúdo. Eu acho que, trazendo isso um pouco para o tema, para a gente chegar aos influenciadores, é importante entender o que é a relevância digital. E ela se dá basicamente em 3 pontos. Eu acho que nos projetos que nós desenvolvemos na casa, e eu também vejo isso como uma pessoa que transitou durante 7 anos nessa empresa por diversos setores, né, desde o BI ao conteúdo e hoje em planejamento, você firmar a sua presença, mas isso não é basicamente você só ter um perfil ou você publicar um conteúdo. As coisas possuem processos, né? E basicamente, para a gente atingir a relevância, esse processo se dá em 3 etapas, que é o nível de engajamento com os seguidores, o desempenho, né, quanto isso está alcançando e está se tornando relevante para o meu público, e a forma como eu sou visto, como a minha marca é vista no mercado, como um influenciador ele é visto no mercado. Isso é uma questão de sentimentos, se é positivo, negativo, qual o feedback que eu tenho, né? Dentro desse espectro, a gente teve uma experiência bem legal, que foi o projeto com o MC. A Universidade de Mogi das Cruzes, em 2018, logo no início, nós fizemos uma parceria com eles para o lançamento de um sistema de EAD. Era algo totalmente novo para essa universidade, ela tem uma relevância grande aqui no estado de São Paulo, na aula presencial, né? Só que eles não possuíam uma presença grande no digital, eles possuem perfis ativos, mas não havia um grande trabalho de comunicação propriamente dito, e havia um grande desafio de lançar esse sistema, que é totalmente online e remoto, né? Sem que você tivesse, de fato, conteúdo e um direcionamento para isso. Nosso primeiro desafio foi entender como chegar a esse público. Eles desejavam alcançar jovens de determinada faixa etária em alguns polos do estado de São Paulo, né? E também com alguns cursos em específico. Os cursos que eles pretendiam trabalhar eram mais voltados para a área de administração e economia. E nessa parte eu acho que entra a agência com a sua expertise em digital. Acho que esse é o grande ponto das agências de comunicação, especialmente as que têm um foco maior em digital, para trabalhar com influenciadores e tornar isso relevante tanto para as marcas quanto para eles, né? Trazer a parte analítica e basear tudo isso em dados. Não tem como a gente falar que isso vai ser efetivo sem conseguir comprovar para a marca e sem fazer essa ligação com o influenciador, mostrando isso através de resultados. Para isso, nós trouxemos nossa equipe de BI, que é atrelada também com conteúdo e novos negócios, né? Utilizamos ferramentas e principalmente a análise humana para fazer esse levantamento de público. Fizemos campanhas de mídia direcionadas com geolocalização. Então, a gente trabalhou com conteúdos locais e alguns influenciadores que possuíam temas específicos, né? E formatos de vídeo, que hoje é o formato mais consumido atualmente. E foi nossa primeira experiência, de fato, com micro-influenciadores, né? Foi algo bem gratificante, a gente viu que trouxe um resultado legal. Foi uma experiência, inicialmente, até bem desafiadora para a agência, de como iniciar esse processo com influenciadores. Nós fizemos um grande levantamento, chegamos a alguns nomes que eram mais conhecidos, vamos dizer assim, influenciadores mais macro, né? Mas que não necessariamente atenderiam ao MC. Então, conseguimos definir alguns nomes que eram mais específicos, eles conversavam diretamente com essas áreas de interesse dos cursos e tem um público mais jovem. Então, eles têm um conteúdo muito mais assertivo, mais alinhado com o que era esperado e gerou um engajamento muito bacana. Eu acho que especialmente em questão de comentários, de interesse pelos cursos, né? E isso foi feito de forma natural. Eu acho que um papel muito importante da agência também é não censurar o influenciador. Ela precisa da liberdade para que ele fale sobre o conteúdo. Ele vai direcionar a ação que a gente quer para a marca que nós estamos trabalhando em parceria, mas de uma maneira natural. Isso parecer forçado não é legal. Eu acho que não adianta empurrar o conteúdo também para o influenciador, ele precisa ter essa liberdade criativa, né? E nós conseguimos realizar isso com essas pessoas. O retorno foi bem significativo. Nós tivemos um número bem grande em questão de conhecimento da marca
e, consequentemente, do produto também. Mais de 60 mil engajamentos. O engajamento a gente considera todas as formas de interação, né? O compartilhamento, a curtida e especialmente o comentário, que nesse caso era o mais relevante para a gente, tornar o curso da OMC conhecido, fazer com que esses influenciadores fossem de fato porta-vozes. Impressões também são um número muito grande, especialmente no YouTube, mas isso também nas redes sociais. Então foi um trabalho bem legal com influenciadores. Eu acho que a gente conseguiu direcionar o objetivo que o cliente precisava sem que interferisse no processo criativo desses influenciadores. Foi algo que agiu de forma natural e trouxe o resultado que a gente esperava. A A2Ed também é responsável pela metodologia do Prêmio Influenciadores, né, uma parceria que a gente tem com o negócio da comunicação desde 2016. Esse processo também foi montado com base, especialmente na nossa área de BI, por meio de ferramentas analíticas, tanto das redes sociais quanto outras, Google Trends. É um cruzamento de informações que levou bastante tempo, mas especialmente uma análise humana. Dentro desse processo, a gente também tem um aprendizado muito grande em relação à relevância dos influenciadores na comunicação hoje. Eu acho que o mais importante daqui é entender que as agências são parceiras de vocês, sim. Eu acho que o que a gente pode trazer, além dessa ponte, especificamente entre marca e influenciador, microinfluenciador, é a questão da nossa inteligência de dados, a propriedade de conteúdo e de usar o digital como meio de comunicação para ajudar vocês também, para fechar parcerias mais assertivas de ambos os lados e valorizar vocês como profissional. Eu acho que a gente pode fazer isso, é o nosso papel como uma ferramenta de comunicação, né? Então, entendam sim, vocês são profissionais de comunicação de certa forma, vocês são mais um player que se junta a nós nesse mercado. E talvez até hoje a figura mais relevante, porque o microinfluenciador é quem sabe melhor como conversar com o seu público, né? Então é tudo uma questão de alinhamento e de parceria, acima de tudo. Obrigado. Obrigado, Diego. Bom, vamos chamar o outro Diego, Diego Olavarria. O Diego, ele é formado em jornalismo, atuou durante 6 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Antes de entrar na Lorente Cuenca, trabalhou na área de comunicação digital do Governo do Estado de São Paulo e na Secretaria de Educação Estadual. Já colaborou em projetos para clientes como Natura, sim, trabalhamos juntos, Light, Casa dos Ventos, CA Technologies, Boeing, ABB, Scania, Latin America, Econ, as telas, EDP, entre outros. Diego, vem aqui. Esse verdinho. Dizem que eu vou botar um verde grande. É o verde grande e reza, né? Tá. Bom, pessoal, obrigado, uma honra estar aqui com o Michel, que já foi nosso cliente, com o Diego, com quem eu já trabalhei na A2Ed, no Governo do Estado de São Paulo. Eu acho que eu quero trazer um pouco aqui de mais de como é que a gente pode mensurar o trabalho de vocês, ou cobrar, ou etc. Que outras formas existem de a gente contribuir com o trabalho dos influenciadores e dos microinfluenciadores, né? Qual que é o nosso papel em todo esse processo? Se a gente tentar simplificar o processo de todo mundo que está nessa pizza aqui, as marcas, elas têm uma demanda e têm uma expectativa. As agências, elas têm o contato, o mapeamento e o controle do trabalho com o influenciador. E o influenciador, ele cria e entrega, né? É mais ou menos isso. Eu queria trazer um exemplo de uma microinfluenciadora com quem a gente trabalhou e ainda trabalha, que é a Thaís Fernandes. A Thaís Fernandes, ela é criadora de conteúdo. A Thaís, ela mora na Suécia. Essa foto que ela tirou foi no YouTube em Estocolmo. E a gente identificou ela para ser parceira nossa em um projeto da Scania Latin America. A Thaís, ela tem um blog e um canal no YouTube que chama Aqui no Exterior. Na época, chamava Aqui na Suécia, no qual ela falava sobre as experiências que ela tinha na Suécia. Como era viver na Suécia, sabe? Que horas que acabava o sol. Tudo. Ela falava sobre tudo. Tudo que tinha a ver com Suécia, ela falava. E ela, como muitos de vocês, começou a contar a história dela e começou a ter cada vez mais relevância. Começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer do nada. Como é que a gente chegou na Thaís? A Scania, que é uma cliente nossa até hoje, pediu para a gente como é que ela desenvolvia um projeto para se posicionar melhor no território de logística e inovação. A Scania é uma empresa que começou vendendo bicicleta, hoje vende caminhão e também atua no pós-venda, e o negócio dela está mudando. Daqui a pouco ela vai ter que se posicionar
em todo o tema de mobilidade urbana e etc. Transporte público. E ela está mudando. A gente, em conjunto com a Scania, bolou um projeto que chama Inovaton Scania, que é uma maratona 24 horas, no qual estudantes universitários de todo o Brasil se inscrevem e passam uma experiência 24 horas dentro da fábrica da Scania para solucionar um problema logístico, de inovação ou ligado à mobilidade urbana. Já estamos na 3ª edição. Cada ano ele muda. É um projeto incrível, um dos mais incríveis nos quais eu já trabalhei. E dentro dessa experiência, eles vão desde solucionar o problema, até conhecer gente da Scania, até assistir um stand-up comedy com gente que o pai trabalhava na Scania, até dirigir um Scania, fazer um test drive em um Scania, um caminhão Scania. E a gente precisava mostrar para as pessoas que queriam participar qual era o prêmio. Qual era o prêmio? Eles iam vencer essa maratona, eram 5 grupos, e o grupo vencedor ia para a Suécia. Então, a gente chamou alguém que conseguiria falar sobre isso. A Thaís era a única pessoa que conseguia falar com propriedade da Suécia para esse público. Mas a Thaís estava começando, né? A gente percebeu a relevância dela da forma mais simples possível. A gente mandou a gente mapeou quem poderia falar sobre isso, encontrou ela, mandou a informação para ela, e ela, a troco de nada, publicou. O negócio bombou de uma forma no Facebook dela que a gente falou, meu Deus, né? O engajamento dela é muito alto. E depois a gente fez o tracking e descobriu que muito veio de lá também. Quando eu conheci a Thaís, eu e o resto da equipe, a gente começou a conversar com ela, percebeu que ela estava começando, etc. Ela tinha muitas dúvidas, né? O que ela vai fazer? Como é que eu faço? Não sei como vender. Será que entendem o que eu estou fazendo? Poxa, eu moro aqui na Suécia, não estou aí. Então, a primeira coisa que a gente fez com ela foi, Thaís, beleza, me manda seu Media Kit. Aí ela mandou o Media Kit dela e tinham várias coisas que tinham que acertar. E nós nos propusemos a sentar com a Thaís e ajudar ela a montar isso. Quais são os KPIs que você precisa... os indicadores que você precisa mostrar no seu Media Kit para que as marcas entendam que você tem relevância. Qual o seu público, né? E aí ela foi entendendo que o público... O tema que ela tinha que falar não era só Suécia, era exterior. E aí ela mudou de aqui na Suécia para aqui no exterior. O canal dela cresceu. A gente, quando ela veio para São Paulo, a gente convidou ela para dar uma aula do que era ser uma influenciadora para toda a equipe, né? Esse negócio de microinfluenciador é muito novo. Para a gente também é muito novo. E em 2015, 2016, também a gente estava tentando entender isso para saber como trabalhar melhor. Então a gente chamou para ela, deu uma aula para a gente do que ela fazia, quais eram os hábitos, como é que ela criava conteúdo, editava, mostrou um pouco das dificuldades que ela tinha. E a gente também trouxe ela e apresentou ela para o diretor da Câmara de Comércio da Suécia, aqui no Brasil, que também é cliente nosso e que também poderia ser um contato dela. Quer dizer, ela viu na gente alguém que poderia gerar valor para ela. Porque a gente viu que ela gerava valor para a gente. Ela é parceira nossa até hoje, né? E quando a gente, na segunda edição, pediu para ela... Você poderia gravar um vídeo e tal, etc. Ela gravou e a gente estava até... Meu Deus, o que ela pode falar e tal? E gente, assim... Ela domina tudo, ela é incrível. E a primeira coisa que a gente aprendeu, exatamente com isso, para marcas B2B, que era o caso da Scania, deixa ele fazer o conteúdo dele. Ele que saca, ele que manja. Vocês já ouviram isso 300 vezes aqui. Tá? Mas a gente tem que partir desse princípio. Eu conversei com a Thaís antes de vir para cá, fazendo essa apresentação e tal. Falei, beleza, Thaís, e quais eram os seus objetivos ontem e quais são hoje? Ela falou, são os mesmos, né? As marcas e agências não conseguem me entender, às vezes, porque eu sou muito nichada. Falo com um público de nicho, eu tenho 40 mil seguidores no canal do YouTube, quer dizer, eu não sou grande. Meu engajamento é bom. Ela sente que as agências e marcas poderiam colaborar mais com ela, ou seja, não só pagar e esperar o resultado, ou seja, como é que a gente trabalha em conjunto para atingir valor, né? A gente está falando muito aqui de grana, faturamento e tal, mas valor vai além, né? O objetivo final tem que ser o valor. E expectativa, né? Trabalhar na expectativa para deixar bem claro para todo mundo onde é que vocês vão chegar, o que a gente vai atender. E relevância, gente. Relevância não é só volume. A relevância ela depende de onde você está, quando,
Relevância não é só volume. Relevância a gente quer uniformizar tudo, né? Mas a relevância é justamente o contrário disso. Então, como ela é relevante para as marcas? Ela tem que entrar em várias caixinhas para que a marca entenda que ela é relevante de fato. Porque ela é muito nichada. Então, quando a gente ainda depois trabalhou com mais microinfluenciadores, principalmente microinfluenciadores, a gente tenta passar para a marca que, olha, esse aqui é um canhão, ele vai atingir 1 milhão de pessoas. Essa aqui ela vai trazer pouco, talvez, de conversão, mas ela vai trazer mais qualificado, né? Basicamente seria isso. E eu acho que existe um terreno enorme para que a gente sente juntos e tente alcançar o objetivo final, que é o objetivo da marca, mas que seja também o objetivo da agência e o objetivo do microinfluenciador. Basicamente, o que eu quero trazer aqui existem outras formas de colaborar. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Diego. Nossa próxima palestrante é a Larissa Lago, formada em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA. Possui pós-graduação em Marketing Digital pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Já atuou em empresas de entretenimento e no setor de food service. Na Planinha há 4 anos, Larissa é responsável pelos projetos de marketing, comunicação digital e com influenciadores de clientes de diferentes áreas, como tecnologia e inovação. Larissa? Tem torcida. Obrigada. Bom dia a todos. Botão verde, né? Grande. Agradeço a presença de todos aqui. Para falar um pouco, eu sou a Larissa, eu trabalho na Planin, como ele bem apresentou. A Planin é uma das agências de comunicação corporativa, acho que todos aqui fizeram essa separação, é diferente de uma agência de influenciador, é uma agência de comunicação, e a gente está há mais de 25 anos no mercado, e com as necessidades do mercado a gente se reinventou, então muito mais do que uma comunicação corporativa de assessoria de imprensa, de relações públicas, a gente atua com redes sociais, com projetos digitais, que aqui entre os influenciadores, microinfluenciadores, que é o tema deste painel. Além disso, a gente faz parte do WorldCom Public Relations Group, que é uma rede internacional de agências. E eu digo isso porque é muito bacana pela troca de conhecimento, de experiência que a gente tem deles, do que eles estão fazendo lá fora, para a gente também aplicar aqui dentro. E como que as agências podem contribuir com os microinfluenciadores? Lá na Planin, a gente tem um banco de contatos de influenciadores, de micro, para poder sugerir para os nossos clientes. Então, como é que a gente atua? A gente faz um planejamento completo dos nossos clientes, pensando numa comunicação offline e online. E para a comunicação online, a gente pensa quem são os microinfluenciadores, os influenciadores que atendem às necessidades do cliente. Então, às vezes, para um cliente de tecnologia que vai promover um evento voltado para C-Level. Quem são os microinfluenciadores que conversam com esse público? E aí, por outro lado, a gente consegue também trabalhar de uma forma que, nos microinfluenciadores, por exemplo, tem um microinfluenciador de gastronomia. Para qual cliente eu consigo recomendar? Um microinfluenciador de construção. Nem sempre é um cliente de construção que eu recomendo. Eu posso recomendar um cliente de tecnologia, um cliente de inovação, uma startup de aplicativo de construção. Esse microinfluenciador ele consegue atingir o nosso público. Para entender um pouquinho como que é feito um planejamento, que às vezes é um planejamento de campanha. A gente traça um objetivo para a marca, para a campanha, um público-alvo, uma mensagem, uns canais de comunicação e o conteúdo. Onde que o microinfluenciador entra? Ele entra na parte de canais de comunicação. Porque, dependendo do público-alvo e da mensagem que a gente quer passar, a gente pensa em quem a gente vai atingir, como que a gente vai atingir. Então, é uma segmentação de mensagem que a gente faz, e é uma comunicação, uma vantagem de ser uma comunicação direta com o nosso público, e como todo mundo já falou, às vezes é um alcance menor, mas o engajamento é muito maior e é o que a gente busca para aquela necessidade. Aí, para ilustrar um pouco o que eu estou falando, eu trouxe aqui um case nosso até recente, para o Dia das Mães. A gente fez uma campanha com um influenciador na área de gastronomia para promover os produtos da marca com uma receita em homenagem ao Dia das Mães. Então, a gente tinha um público traçado, um objetivo traçado, a mensagem que a gente queria, a gente alinhou com o cliente e com o influenciador,
selecionou esse influenciador, pensando na base de contato, que ele tinha um perfil da marca, tinha que ser o jeitinho da marca, o público que ele conversava era realmente o público que a marca estava pretendendo naquela campanha. E aí, junto com um trabalho a 3 mesmo, que é cliente, agência e influenciador, de definir como que vai ser, que formato vai ser. Então, a gente selecionou ser vídeo para dar um engajamento ali, eles mesmos propuseram a receita, então a gente deixa muito livre para que o influenciador também sugira o conteúdo, e até porque vocês que conhecem a base de vocês, o que eles gostam, então isso é super aberto. E aí fez toda uma divulgação no YouTube, em site, nas redes sociais, e a gente acaba pulverizando também para a imprensa e para as redes sociais do cliente, compartilha. Como eu falei, a Planin ela tem uma área de captação de talentos, né, de influenciadores e microinfluenciadores. Então, se vocês querem pensar num projeto conjunto com algum cliente nosso, várias áreas, eu deixo aqui um link que vocês podem acessar, deixar o Media Kit de vocês, para a gente também conversar projetos conjuntos. E é isso, eu deixo aqui também meu contato, caso vocês queiram. Obrigado, Larissa. Para encerrar essa primeira jornada, e depois a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas, vou chamar a Marília Sobral, que ela é responsável pelo planejamento, estratégia e e gestão das ações de marketing e comunicação, branding, PR, CRM, mídias sociais, conteúdo digital, eventos, comunicação interna e endomarketing. Responsável pela gestão do projeto Creators House, plataforma de relacionamento entre influenciadores e marcas presente em importantes eventos. O formato já impactou mais de 50 milhões de pessoas e teve edições no Coachella, Rock in Rio e Carnaval de Salvador. Marília? Oi, gente, bom dia. Eu sou diretora de marketing das agências do Grupo Content, então eu vou falar um pouquinho do trabalho das duas agências, tá? Tanto da Content House como da Co-Creators, que é a agência que realizou esse projeto Creators House, que foi mencionado aqui. Então, a Content está há 10 anos no mercado e é uma agência de conteúdo, de branded content. E a Co-Creators nasceu 2 anos atrás, em 2016, para ser uma agência de influencer marketing. Então, a gente costuma falar que 10 anos atrás a gente foi lá capinar o mercado, que ninguém ainda sabia direito o que era, o branded content, o conteúdo. Então, a gente como agência, teve que chegar nos clientes e falar o que era esse tal de conteúdo, né? O que é isso de branded content? Porque estava todo mundo acostumado a fazer a publicidade tradicional, os 30 segundos lá na TV. E com a Co-Creators, a gente fala que o nosso trabalho hoje é mais ou menos o que a gente teve 10 anos atrás com a Content, que é explicar o que é o influencer marketing, né? O que é o marketing de influência e como as marcas podem trabalhar com isso e tirar os melhores resultados. Então, o nosso trabalho como agência, principalmente, é levar essa cultura digital e essa cabeça digital, esse pensamento digital para dentro dos nossos clientes. Que para a gente, pode às vezes parecer meio, cara, como assim? O cara não sabe, não conhece. Mas hoje a gente fala de métrica, a gente fala de conteúdo, de criatividade, mas a diretoria lá, às vezes, por trás da marca, ainda está muito condicionada aos KPIs também antigos e não conhecem esse formato. Então, a gente já passou assim por alguns momentos muito engraçados, às vezes, em reunião com o cliente, que a gente chega para apresentar algum influenciador ou uma campanha que contemple o influencer marketing, e o cara fala assim, não acredito nisso aí, não, acho que não vira, não tem resultado. Depois o cara chega em casa, liga para a gente, falando assim, então, sabe essa fulana aí que você falou, tal, de influencer marketing? Eu estava aqui conversando com a minha filha, e aí ela me mostrou no YouTube, e não sei o quê. Vamos conversar de novo? Então, isso já aconteceu várias e várias vezes. Então, acho que o nosso papel principal é levar essa cultura digital mesmo para dentro dos clientes.
Então, aqui um pouquinho quem que a gente é, né, o que a gente faz, alguns dos nossos clientes da casa. A gente trabalha muito com projetos, principalmente a Co-Creators, mas a gente também tem alguns clientes que já estão entendendo o influencer marketing como um pedacinho ali do budget de marketing dele mesmo e consegue trabalhar isso a longo prazo, que, inclusive, é o que a gente recomenda para as campanhas serem mais efetivas, né? O Tinder, um dos nossos clientes lá da casa, tem o Tinder Space dentro da agência, então também estão todos convidados, quando quiserem ir lá conhecer, só agendar com a gente, que é um espaço mesmo para criação de conteúdo, que o Tinder desenvolveu junto com a gente e fica lá dentro da agência. Não sei se vai rolar o vídeo aqui. Vou tentar. Não foi. Vou tentar de novo. Também não foi. Enfim, era um videozinho mostrando aqui alguns dos nossos projetos. Ah, foi. Feliz com essa oportunidade para a gente entender como as agências podem trabalhar com vocês, porque eu já vi muitas vezes, e acho que surgiu isso aqui um pouquinho antes no painel anterior, essa discussão às vezes do influenciador estar na mão da agência descaracterizar o conteúdo do microinfluenciador, e não é isso que a gente quer. Inclusive a Co-Creators nasceu numa reunião com uma influenciadora, e aí trocando ideia, putz, por que a gente não faz, então, uma agência de influencer marketing? Então, já nasceu de uma cocriação. E a gente acredita muito nisso. Então, a gente fala em 3 pilares básicos. A gente fala de capacitação, projetos e feedback. Eu vou falar bem rapidinho aqui, não vou nem passar pelos slides. Quando a gente fala de capacitação, é para os 2 lados, como eu falei. Tanto para ajudar o microinfluenciador ou o influenciador que chega lá na agência, às vezes não tem um Media Kit tão completo ou não sabe como fazer. Não que a gente faça, tá? Não é esse tipo de serviço que a gente presta. A gente trabalha ali na consultoria, na brodagem. Porque a gente tem os influenciadores parceiros, a gente trabalha com várias agências, com várias assessorias, ou às vezes mesmo um influenciador que chega para a gente de forma avulsa, digamos assim, que não seja por meio de uma assessoria, e a gente, às vezes, para vender o influenciador para o cliente, né, para poder convencer o cliente de que aquele influenciador é o mais adequado para a campanha dele, a gente tem que fazer alguns ajustezinhos e a gente acaba ajudando. E quando eu falo também de capacitação, de novo, é para o público que é o nosso foco principal, que são as marcas. Então, a gente faz uma série de eventos lá na agência para educar o mercado, digamos assim. Então, para trazer dados, né? Porque, no final das contas, o cara ele precisa convencer o presidente da empresa que investir o dinheiro ali vai ser mais efetivo. Então, a gente tenta ajudar a indústria dessa forma, né? Trazendo isso para os clientes. Projetos, quando eu falo projeto, é pensar campanhas que contemplem também os microinfluenciadores, não só os influenciadores de grande audiência. Então, vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Teve o salão do automóvel, agora, recentemente, e um dos clientes da Content House é a Troller, que é uma marca do Grupo Ford, é pequenininha ali dentro do grupo. Então, todo mundo, né, levando o influenciador para o salão do automóvel, galera grande, de Anitta para cima, umas coisas assim. E a gente, pensando na estratégia para a marca, a gente falou, cara, o que faz mais sentido? Né? Eu competi com um monte de gente já, que o foco do salão é outro, com um monte de gente que já vai levar influenciador de grande alcance ali para fazer o barulho e tal. É isso que a gente quer? Isso está construindo para a marca? Não. Então, tá. Qual foi a nossa estratégia? A gente convidou
troleiros mesmo, que são micro-influenciadores, pessoas que já fazem conteúdo sobre off-road, 4x4, enfim, e 2 deles não eram de São Paulo, vieram pela primeira vez conhecer o Salão do Automóvel a convite da Troller e produzir conteúdo espontaneamente, né? A gente não deu nenhum drive de direcionamento, enfim, do que eles teriam que falar, o que eles teriam que fazer, não receberam briefing, nada, mas os convidamos para conhecer o stand da Troller e eles produzirem conteúdo dentro do salão. Então, esse é um exemplo de projetos ou campanhas pensados com o microinfluenciador. Um outro que a gente fez recentemente foi para o Submarino, na Bienal do Livro. Então, também a gente convidou alguns micro-influenciadores, além de outros influenciadores com alcance maior, porque está dentro da nossa metodologia. Também, como já foi falado aqui por outras pessoas, a gente tem os níveis, né? Então, quando a gente vai pensar na campanha, qual que é a meta, ou o que aquele cliente quer atingir? É conversão? É awareness? Então, eu preciso dar mais visibilidade para a marca ou eu preciso falar com um público mais segmentado? Então, dentro da estratégia da marca, a gente também contemplar os micro-influenciadores. E quando eu falo isso, também olhando para dentro da agência, tá? Então, como eu falei, a Content nasceu há 10 anos. Quando a gente abriu a Co-Creators e começou a falar disso de influencer marketing e tal, a gente teve meio que uma rejeição, até mesmo dentro da própria agência, dentro da Content, porque o time criativo não estava acostumado a pensar em campanhas e projetos que contemplassem o influencer marketing. Então, a gente também teve um trabalho ali dentro de trazer isso para dentro da cultura, para a veia da agência mesmo, e fazer todo mundo pensar da mesma forma. E o feedback? O feedback também está dentro da nossa metodologia, que a gente chama de Creators Score. Também alguém já falou isso no painel anterior, mas rapidinho, só como é que funciona. Toda vez que a gente trabalha com um influenciador, a gente faz uma campanha, depois a gente dá um feedback para esse influenciador. A gente fala, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Pô, você não entregou o post na hora. Ou então, não segui o briefing direitinho. Ou foi tudo ótimo, foi tudo lindo, querendo trabalhar com você de novo toda vez que tiver uma oportunidade. Por que isso é importante? Para vocês irem se profissionalizando e melhorando cada vez mais e a gente conseguir fazer essa aceleração dessa indústria a 4 mãos. Então, o feedback é uma das partes do nosso trabalho. E também, como foi dito aqui, a gente acredita muito que na colaboração, né, na cocriação. Então, não adianta nada a agência ter uma ideia incrível, que não vai conversar nada com o conteúdo de vocês, ou o conteúdo de vocês não atender a expectativa do cliente. Mais um exemplo aqui, rapidinho, só para fechar. A gente trabalhou com uma marca de cerveja, alcoólico, no carnaval do ano passado. E aí, o influenciador recebeu o briefing, trocamos ideia, fizemos reunião junto com o cliente, com o influenciador e tal. E aí ele falou, cara, já tive uma ideia, vamos encher uma banheira com o produto, e aí eu vou aparecer assim na banheira, nadando e tal, e cuspindo a cerveja. Aí, só olha assim, a gente falou, não, cara, então não vai rolar, sabe por quê? Porque tem policy de consumo responsável, a gente não pode, né, incentivar o consumo de bebida alcoólica dessa forma, não sei o quê. Então, sempre juntos, né, para que o conteúdo saia. Teve a história da banheira de Nutella, vocês viram isso também? Nutella é um dos clientes da Content House. E aí, quando a gente foi também criar uma campanha, teve aquele caso da banheira de Nutella, né, deu não sei quantos mil likes, quantos mil comportamentos. Não, mas isso não constrói nada para a marca. Nutella, a gente tem que medir exatamente a passada do produto na torrada, porque tem todos os policies da marca. Então, para a gente também... a gente tem esse papel, né, de intermediário entre a marca e o influenciador, para a gente construir uma campanha que gere resultado, mas também que seja autêntica e original. É isso. Obrigada. Obrigado, Marília. Bom, a gente vai abrir a sessão de perguntas e respostas. Como eu estou com o microfone na mão, vou fazer a primeira pergunta. E acho que é uma pergunta geral para todo mundo. Acho que a gente passou por muita coisa interessante aqui. Acho que, em linha geral, a agência está aqui para ajudar a profissionalizar o microinfluenciador, a fazer interface com a marca,
a trazer a fazer a mediação desse relacionamento entre as marcas e os microinfluenciadores. E ouvindo tudo aqui, eu acho que tem duas palavras que pegam bastante, que vêm em várias apresentações, desde a apresentação de manhã, que é a cocriação e a autenticidade, né? Quando a gente pensa em microinfluenciador e nesse relacionamento. Vindo do ano, né, para todo mundo, o ano passado foi um ano bastante difícil, e duas palavras ficaram bastante marcadas: fake news, pós-verdade. Isso vem junto com um questionamento muito grande do papel das redes sociais, né, que põe em xeque também muita coisa da credibilidade de como as informações se propagam. Dito tudo isso, colocando em coisas mais práticas, na visão de vocês, o quanto isso impacta e traz desafio para o microinfluenciador, esse cenário de fake news e de redes sociais com credibilidade abalada, que isso traz de desafio, e qual o peso, o impacto que o microinfluenciador tem na reputação de marcas? Quem quiser começar. Eu acho que tem uma lição, né, muito importante para os microinfluenciadores, que é uma lição que a gente aprende quando a gente, do nosso lado, vai fazer faculdade de jornalismo: checar os fatos, né? Então, quando a gente fala de era de pós-verdade, fake news, etc., é muito fácil cair em algumas armadilhas, só que vocês têm a responsabilidade de publicar aquilo para um monte de gente e acabar dando um tiro no próprio pé de vocês, porque aí a marca nunca mais vai querer fazer nada com vocês. Então, acho que isso é a primeira lição que vocês têm que tirar para a vida, assim, né? Agora, do ponto de vista de cocriação, claro que é o ideal, até porque, do nosso lado de marcas, tem muito essa coisa da gente soar muito publicitário, muito agência, muito cabeça de comunicador. E a gente, na verdade, está querendo falar com um público que muitas vezes não somos nós. Então, é importante a gente saber como é que aquele público genuinamente se comunica e aí fazer a outra ponte que a gente estava falando, que até elas falaram em uma outra palestra, que é as policies da marca, as mensagens da marca, o que a gente quer passar. Então, o ideal sempre é cocriar. O ideal sempre é a gente receber um influenciador que fala assim: olha, eu conheço a sua marca, eu já fiz isso, está vendo? Meu público está se interessando e eu tive uma ideia, e vice-versa. A gente chama vocês: olha, a gente tem essa necessidade, vamos sentar todo mundo junto, enfim. Esse sempre vai ser um mundo ideal. Agora, não vão ser só histórias de mundo ideal. Então, quando vocês publicarem uma coisa só pelo lado de vocês, e isso acontece muito mais vezes do que a cocriação, uma dica que eu dou é essa: preste muita atenção, cheque os fatos, ligue para a agência quando vocês não têm certeza, ligue para as marcas, isso é bem importante. E é importante para a reputação de vocês também. Até complementando, eu acho que o microinfluenciador, em especial, ele tem uma audiência muito cativa, né? Eu tive até uma experiência, eu lancei um livro ano passado na Bienal, inclusive, e a gente estava fazendo algum trabalho com microinfluenciadores, né? A resposta dele é muito imediata, principalmente em questão de comentários. Então, eu acho que da parte do microinfluenciador é muito importante a autenticidade desse conteúdo. Ele está antenado também no seu ambiente, no que está acontecendo no momento, né? Às vezes você faz algum comentário que acaba caindo em paralelo com algo que está nos Trend Topics, e isso gera uma repercussão totalmente negativa. Então, eu acho que da parte do microinfluenciador é muito a questão da produção do conteúdo, de ter a questão de checar a veracidade da sua informação, né? Às vezes também ter o filtro de não entrar muito numa onda que os outros estão fazendo. Eu acho que é importante perceber com quem você está falando e o seu tema. Você sabe disso porque você é o criador, mas veja se aquilo é pertinente a você participar de determinado movimento. Da parte das agências, eu acho que entra um pouco essa questão da nossa expertise em ter essa análise. Eu acho que a gente pode ser muito parceiro de fazer esse filtro também, né? Então, sai uma notícia relevante a alguma coisa, ou então um determinado influenciador tem envolvido em uma polêmica, a gente tem esse filtro de falar: não faça como esse fulano, não faça como o sujeito, porque pegou super mal para ele, pega mal para ele e para a marca. Eu acho que a agência tem esse poder, por meio de suas equipes de inteligência, de análise de conteúdo, de ser parceiro do influenciador e minimizar esse tipo de coisa, até evitar que isso reflita tanto para ele, quanto para a agência, quanto para a marca também.
Esse cenário de fake news pós-verdade, ele está aí há algum tempo já, mas ele está sendo mais apresentado, demandado agora. Se a gente voltar um pouquinho, né, tem um outro cenário, que é o cenário sobre o qual isso foi construído, que é infoxicação, ou seja, tem conteúdo pra caramba, a gente é impactado com conteúdo de tudo quanto é lugar, nosso tempo vai diminuindo cada vez mais, então a gente escolhe, a gente é muito mais chato para escolher o conteúdo e consumir aquele conteúdo. Transparência, ou seja, todo mundo aqui está sujeito a que alguém grave eles e etc. E isso seja publicado em outro lugar. E um cenário de personalização. Os microinfluenciadores, eles vêm desse cenário de personalização. Qualquer um pode ser um influenciador, tem capacidade ou possibilidade de ser um influenciador. Mas, da mesma forma que vocês são influenciadores, a pessoa que pode comentar sobre uma informação fake ou um comentário não politicamente correto, etc., também pode influenciar na tua reputação. Sabe? Esse comentário dentro do seu post ele pode virar contra você, a opinião deles. Todo mundo está sujeito a isso. Eu costumo dizer que, se você respeita a opinião do outro, você tem mais oportunidade de conversação, diálogo. Né? Então, se cobra muito que a gente se posicione sobre um monte de coisa, política, time de futebol e etc., mas tem que tomar cuidado um pouco em como a gente se posiciona, vocês também. Eu sei que vocês vivem de autenticidade e de criação de conteúdo e do que vocês sacam, do que vocês manjam, mas se a gente respeitar mais a opinião do outro e ser um pouco mais polite em algumas coisas, a gente vai ter mais oportunidade de conversação. Para responder a última pergunta sua, Michel, sobre como é que esses microinfluenciadores influenciam na reputação da marca, eu acho que existe uma oportunidade muito bacana das marcas com microinfluenciadores de atingir territórios de conversa, temas específicos, muito específicos, por meio dessas pessoas. E é muito difícil para as marcas saírem de uma gigante como a Natura, por exemplo, andar e querer atingir outro território de conversação que não os que ela já domina e ela já tem propriedade, e ela precisa de apoio para isso. E uma forma pode ser conversar com esses microinfluenciadores, mapear pessoas que saquem de outras coisas que estejam ligadas ao negócio de qualquer companhia, enfim, usei a Natura como exemplo, mas que abram um mapa de possibilidades de outras coisas e que possam contribuir, de fato, para a construção da reputação das marcas. Né? Quando a gente fala de reputação, a gente não está falando de venda, a gente está falando de valor. Você tem aí? Foi. Concordo com tudo que eles falaram. Só acho que quando a gente seleciona um influenciador para os nossos clientes, a gente já pensa que ele tenha o tipo de assunto, o conteúdo que a gente espera. A questão é que a gente trabalha muito em parceria mesmo. Então, quando um influenciador propõe um conteúdo, a gente trabalha em parceria também para orientar, para ver se a fonte é confiável, se o que ele está falando realmente é algo que não é uma fake news. Então, a gente trabalha muito em parceria nesse sentido também. Eu queria só complementar com duas coisas. A primeira, falando de novo, né, de autenticidade, tem que ser verdadeiro. Então, aconteceu um exemplo lá na agência, a gente ganhou uma conta de queijos, laticínios, e aí, na primeira reunião com o cliente, ele falou: a gente está já com uma campanha toda desenhada, vocês vão ter só que executar. Que legal. A gente contratou pessoa X para ser a nossa influenciadora. Tá bom. Aí a gente foi para casa, né? Foi estudar sobre a pessoa X e descobrimos que ela tem intolerância à lactose. E ela já tinha topado fazer a campanha. Então, assim, vocês vão ter que falar não às vezes, entendeu? Tipo, digam não. Se aquilo realmente não tem a ver com o seu conteúdo, se você não acredita naquilo, não façam. Porque vocês têm, como já foi falado aqui, a audiência mais próxima, que realmente é influenciada pela opinião de vocês, é impactada pelo conteúdo de vocês. Então, se, de repente, você está lá pregando vegetarianismo, vou dar um exemplo bem vegetarianismo, e você está fazendo a campanha do McDonald's, cara, acabou seu conteúdo, acabou sua audiência. Então, a gente vai, acho que o desafio dos microinfluenciadores realmente, às vezes, dizer não, porque a oportunidade, às vezes, de crescimento está muito próxima ali, né? E fica tentador até, às vezes. Mas se eu conseguir campanha X, eu vou ganhar tanto, ou vou conseguir crescer a minha audiência. E, às vezes, é preciso falar não.
Um pouco o que a Marília falou. Da mesma forma que a gente critica o Roberto Carlos, que fez a propaganda lá para a carne, sendo que ele não come carne, também vale para qualquer nível de influência. Então, acho que tem que ter esse zelo, né, esse cuidado. Não, claro, e pensando nessas tentações todas que rodeiam essas relações, minha última pergunta, eu vou abrir para a plateia, relacionamento com microinfluenciadores. É PR ou marketing? De quem é a responsabilidade? Depende muito da empresa. Se é uma grande empresa, ela tem tudo muito separado, se é um PR ou se é um marketing. A maioria dos nossos clientes, a gente entra numa parte de comunicação. Mas comunicação, PR. Não deixa que é um relacionamento, mas a gente depende muito do cliente nesse sentido. Depende do objetivo, né? Depende também do objetivo. Acho que marketing, você tem um objetivo de conversão diferente do objetivo de conversão de PR. Né? O PR talvez esteja ligado muito mais ao awareness e etc. Eu acho que depende do objetivo. Mas é interessante você dizer isso, porque, às vezes, o departamento de PR não se vê como responsável por isso também. Né? Isso está com marketing. Não. Acho que tem espaço para todo mundo. Mas a gente já vê isso mudar, de certa forma. Eu acho que, como já foi falado, depende do objetivo. A gente, quando leva para o cliente, né, a gente trabalha isso a 4 mãos, mas, de novo, como papel de agência, acho que é importante deixar claro para as marcas e para os clientes que até os microinfluenciadores não trabalham mais na base da troca. Né? Então, construção de relacionamento, então, você trabalhar numa régua e mantendo essa relação com o influenciador, porque ele vai virar quase o seu brand lover, né, e vai falar da sua marca espontaneamente, legal, funciona. Mas, quando a gente está pensando em campanha, trocar o post por pizza já não existe mais. Então, acho que também é o papel da agência trazer essa cultura e esse pensamento para os clientes também. Eu acho que o que eu vou falar vai muito na sequência disso. Eu acho que são os dois são donos, né? Na verdade, o influenciador, o microinfluenciador, ele é um canal, como alguém disse, ele é um canal. Então, qual é o seu objetivo e com quem que você precisa falar? O PR, a comunicação corporativa, ele vai transmitir as mensagens, ele vai ajudar vocês nos seus conteúdos sobre o mercado, ele vai convidar para eventos, ele vai falar de lançamentos, etc. O marketing, ele vai falar de campanha, ele vai falar de ativação, ele vai ter outros KPIs, enfim. Eu acho que, se eu fosse uma microinfluenciadora hoje, a minha ideia seria se aproximar dos dois públicos, tanto do PR quanto do marketing, balancear as duas coisas. Do ponto de vista de agência, eu vejo essencialmente como marketing. Em um ponto de... É uma ação, você desenvolve uma campanha, uma relação, ela acaba sendo comercial. Né? O microinfluenciador ou influenciador, ele é uma terceira parte, ele passa a ser um veículo. Em essência, é uma ação de comunicação e de marketing. O PR, se ele está atrelado nesse processo, também é interessante. Por que não ter os dois? Né? Você trabalha a questão da imagem também, tanto para a marca quanto para o influenciador na questão do direcionamento. Talvez um pouco disso, né, de você ter esses filtros e tal, é interessante. Mas, em essência, é uma relação de comunicação comercial. Eu vejo que o objetivo é a união de três pilares de comunicação. A agência, a marca e um veículo, que é o influenciador, um profissional de comunicação também. Né? Eu tive numa reunião ontem em que, no final das contas, era treinar uns profissionais em oratória, em como passar o conteúdo e tal. E se chegou no final, no resultado, que a ideia seria contratar um influenciador para ele mostrar como ele trabalhava o conteúdo dele, ou seja, como é que ele conta a história, como é que ele fala. Então, olha aí, é valor, de novo. É valor, né? Acho que vocês trabalham muito bem. Vamos me contratar para eu gerar um resultado X, Y, Z. Mas olha que legal, uma marca pode contratar vocês para vocês ensinarem qual é a oratória do influenciador até. É totalmente diferente, né? Então, isso é valor também. Eu acho que todo esse tema de precisa ser mais profissional, profissionalização, etc., dentro do teu planejamento e do que você pode oferecer, tem uma gama de coisas que não são só a sua audiência. Sim, que é o que foi dito aqui pelo pessoal do Coxinha Nerd, né? Que é cada vez mais... Aliás, já comecei a seguir.
Os microinfluenciadores estão ajudando as marcas a repensar o processo de comunicação, né? Isso é cocriação de verdade, e fazer essas provocações para alterar como as corporações se movem e se conectam com o seu público. Temos perguntas? Michel, eu vou fazer uma parte aqui, peguei o microfone aqui dele. Márcio. Nas empresas que a gente tem trabalhado, aí, o SECOM, o que a gente tem notado é que os profissionais de marketing não têm paciência para lidar com microinfluenciadores. A minha proposta para os gestores de marketing seria que eles tivessem um pouco mais de paciência que o PR tem. A construção da relação com o microinfluenciador que precisa mais ajuda. Eu sinto o marketing ainda muito dono da verdade, porque ele tem o dinheiro, e é muito dinheiro, estou falando de grandes companhias, e que eu, obviamente, não posso dizer por questões óbvias, mas... E aí você vai falar com o PR senta, conversa, tem mais paciência. Então, eu acho que falta para esses gestores de marketing se colocarem um pouco no lugar dos microinfluenciadores. O que eu ouço muitas vezes não, eu estou pagando, ou é assim, ou uma certa ansiedade e uma surpresa dele não entender o processo. Eu acho que achei importante dizer isso. Então, o que a minha proposta para as empresas coloquem sempre o PR junto, o PR ao lado. Por quê? Porque o PR está trabalhando, e todas trabalham a questão dos brand lovers e outras tantas coisas aí que tem vários nomes que a gente pode dar, só que aí vai o marketing, contrata alguém que não tem nada a ver ou tem menos, e aí gera um baita ruído, acaba, como eu vi, no final do ano, uma empresa estava lá com quase 30 microinfluenciadores azeitadinho e aí bagunçou toda a relação. Então, esse é o grande desafio para as companhias. Mas deixa eu passar aqui o microfone para... Antes, como profissional de PR, Márcio, eu fico emocionado com isso. Eu peguei o microfone para falar isso também, mas aí... Obrigado. Olá, bom dia. Eu sou também dessa área, profissional de PR, etc. Eu tenho uma dúvida anterior a essa. Como é que funciona esse processo de identificação dos microinfluenciadores? Vocês falaram aí que você tem, de repente, um cliente que é uma cervejaria, no dia seguinte está batendo na tua porta um cara da área de educação, no outro dia o cara da indústria química, varejo, etc. Vocês têm lá os responsáveis pelas contas, que de repente nem tem uma conta com esse perfil, ou sei lá, mercado financeiro, na tua agência. Como é que você faz para garimpar quem são esses caras e identificar potenciais riscos, saber se o cara, por exemplo, não teve um episódio como esse da banheira de Nutella, ou não fez um comentário... que nem volta e meia a gente ouve aí alguns influenciadores escorregando. Como é que você faz esse filtro? Com relação a garimpar, né, as marcas, a gente tem um time comercial que vai vender, que vai lá bater de porta em porta. E a Co-Creators... Não, desculpa. Como é que você faz para identificar quem é o microinfluenciador? Vou chegar lá. Desculpe. A Co-Creators trabalha muito também com as agências, né? Então, as agências de publicidade. Então, a gente trabalha, de novo, a quatro mãos. Com relação à identificação dos microinfluenciadores, a gente tem um ferramental, então a gente tem uma ferramenta de matching que consegue, né, identificar pelos principais indicadores. Então, se eu preciso de um influenciador que fale sobre arquitetura e decoração no Nordeste, que seja mulher, eu consigo fazer essa identificação do microinfluenciador através de ferramenta e através também do time que a gente tem especializado, né? Então, lá, por exemplo, a gente de novo falando de cocriação, o diretor criativo da agência começou como microinfluenciador e hoje, enfim, tem podcast com milhões de acessos, mas a gente tem um time que está ali também envolvido nesse cenário para poder estar aqui, conversando com as pessoas e sabendo, eu tenho um canal de receitas para micro-ondas. Inclusive, o primeiro vídeo que a gente fez da agência, o Microsobrevivência, que foi falado aqui anteriormente, está no nosso vídeo institucional. Mas tem que ter um ferramental mesmo para poder ajudar nesse matching, porque é muita gente e o tempo todo nascendo gente diferente.
Eu acho que é isso. A Jeffrey, hoje, ela tem uma área de BI exatamente para mapear essas pessoas. E aí, é claro, a partir do momento que você começa a considerar para uma campanha, como a Marília falou, você vai descer na análise, né? Você vai estudar os conteúdos daquela pessoa, você vai ler, você vai ver quem segue ela. Mas, cada vez mais, o BI é uma área obrigatória nas agências de comunicação, marketing e afins. Eu diria até que, nesse processo, o BI ele é o coração da agência, né? Ele toma isso à frente. Eu acho que essa inteligência ela é aplicada a partir de um ponto. A gente tem que ter a dimensão do tema que a gente quer trabalhar. E esse tema tem, geralmente, vários subtemas. Por exemplo, cozinha, como você citou o caso, né? Comidas de micro-ondas. É algo muito específico. Para chegar a isso, precisa assim, de ferramentas. A gente tem uma parte sistemática, né? A gente tem diversas ferramentas no mercado hoje. Profissionais capazes de mensurar esses dados, porque, de modo geral, essas ferramentas trazem muita coisa, mas a análise humana também é fundamental. Ela que vai delimitar se, através daqueles dados, a gente chegou a determinados perfis, se essas pessoas são relevantes, analisar também o engajamento delas em questão de comentários, o que é falado sobre essas pessoas. É um comentário positivo? Ele está sendo, de fato, relevante em questão do que ele está falando? A aceitação dele é boa perante o público? Isso exige um pouco de análise humana também. Então, é uma combinação de sistemática e de humana para chegar até os perfis ideais, porque realmente é muita gente. Mas é possível, né? É um processo, ele não é rápido. Acho que é importante enfatizar que ele demanda alguns dias e pessoas envolvidas, mas é possível sempre alcançar. E acho que nesse processo de mapeamento tem o briefing, né? Que beleza, a gente vai procurar o quê? Para quê? Como? A gente precisa de um microinfluenciador que fale de micro-ondas, mas, poxa, a gente gostaria que ele estivesse no Nordeste, porque o foco da loja, do cliente, etc., é vender micro-ondas no Nordeste. Enfim, tem toda essa parte de identificação também. E aí tem o processo tanto das ferramentas, acho que a análise humana eu acho super importante, porque as ferramentas vieram, tem excelentes ferramentas no mercado, a Airfluencers, como que está aqui também, acho incrível, mas isso ela vai até certo ponto, ela te dá vários cenários, né? Mas quando você decide escolher e ver o que é melhor, já vai para uma parte de análise humana e de tomada de decisão. Só complementando, tem um lado reativo também, parte de vocês, influenciadores. Por exemplo, ela falou, você é um influenciador de tecnologia que gosta de falar de software. Acho que vale você procurar as empresas que divulgam coisas sobre isso e entre em contato, que seja... Para a gente da Planin, entra muita gente em contato, muito influenciador vindo por aí. Vi um texto que a marca tal divulgou na imprensa, fiquei interessado. Vocês também fazem esse contato, esse meio de campo? Então, acho que também vale falar desse outro ponto, que não é só a gente sempre vai à procura, vocês também podem chegar e a gente entra em contato. Aí, só complementando o que você tinha perguntado, né, também, como que a gente faz para evitar de achar essas pessoas que nadaram na banheira de Nutella. Às vezes, a gente identifica com a ferramenta, mas já aconteceu o caso do cliente falar, eu quero essa pessoa, e acabou. Né? Então, a gente recomenda, a agência tem esse papel de, olha, essa pessoa aqui tem um histórico meio assim. Não, mas a gente viu que nos últimos 2 anos já mudou um pouquinho. Não, eu quero porque eu quero. Então, a gente não pode esquecer também que a gente está falando de pessoas, né? Comportamento humano. Então, por mais que a gente mapeie, por mais que a gente veja o histórico da pessoa, não está isento do cara fazer merda. Na verdade, é essa. E a agência tem esse papel. O Márcio tinha comentado, né, que os profissionais, os gestores de marketing têm pouca paciência com os influenciadores. Na verdade, não sabe como lidar. E dá trabalho, entendeu? Dá trabalho. Tem muitos de vocês que já estão num outro patamar assim de profissionalismo, mas a maioria, às vezes, a gente trabalha com um adolescente que não sabe o que é uma nota fiscal. Então, a agência tem esse papel também, mas, às vezes, não tem como evitar, não. E a gente está ali para ajudar tanto o cliente como o influenciador a contornar ou resolver a situação da melhor forma. Legal. Márcio, quanto tempo a gente tem ainda? 10 minutos, vamos lá. Próxima pergunta. Eu sou o Hugo, estou representando aqui o Paizinho Vírgula, que está indicado, premiado na categoria Família. Eu queria falar uma coisa que eu acredito, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Porque a gente fala dos influenciadores que influenciam, têm o seu público, influenciam esse público,
mas também eu acredito que eles influenciam a marca com seu discurso também, porque se a marca tem um público e esse público tem um discurso e, de certa forma, o influenciador representa também o discurso desse público, a marca, eu acho que ela tem o papel também de se estar do lado desse influenciador e apoiar o discurso que é justamente do seu próprio público. Então, eu queria saber qual é o papel das agências nesse sentido, de mapear isso e enxergar uma coisa que a marca talvez não esteja vendo, ou a comunicação da marca. Eu queria saber qual que é o papel e se isso faz sentido. Eu até diria que esse é um dos principais papéis do mesmo BI que a gente falou, né? É ouvir o que o mercado está dizendo sobre aquele cliente e quando a gente traça um mapa de stakeholders para uma marca, é óbvio que todos os influenciadores que transitam nesse mercado são importantíssimos. E aí eu acho que tem várias partes do trabalho. Você ouvir o que eles estão dizendo, você medir as reações e você se aproximar. Você trocar ideias, E aí é um pouco do que o Márcio falou, que o PR tem essa, entre aspas, paciência. Na verdade, eu acho que ele tem um pouco mais de tempo. Eu fico honrada de ter mais paciência, mas eu acho que a gente tem um pouco mais de tempo. Para ser justa com os marqueteiros, eles, muitas vezes, os objetivos deles é muito mais a curto prazo. A gente consegue estabelecer uma relação, ouvir mais aquele mercado. Mas, assim, já atendi marcas grandes de consumo que traziam os micro-influenciadores, às vezes nem micro-influenciador, um usuário mesmo, nano-influenciador, usuário que tinha uma representatividade legal. Para a mesa, para conversar, para ouvir ideias, prestando atenção mesmo. Eu acho que vocês... na verdade, eu concordo com o que você disse. Vocês são uma figura importantíssima e, sim, a gente considera. A gente considera bastante. Acho que ainda é um processo de evangelização, né? Da parte das marcas entenderem a relevância do influenciador, do micro-influenciador, como um parceiro. Um processo, um exemplo legal que a gente teve na 2 foi uma parceria que a gente teve com o Twitter de 2 anos. O foco nesse projeto era evidenciar um perfil chamado Twitter Media Brasil, que ele divulgava as melhores práticas da ferramenta, né? Era um perfil responsável por trabalhar com diretrizes de TV, esporte, música, entretenimento de modo geral. Um dos nossos desafios na agência como parceiro deles era a curadoria de conteúdo, e por meio dessa curadoria a gente conseguiu levantar alguns perfis relevantes que eram influenciadores na própria plataforma e que se tornaram interlocutores do Twitter, né? Isso é uma coisa que acabou virando um legado para eles. Eles usam até hoje alguns desses perfis como divulgadores de novas práticas, hashtags que eles lançam para divulgar algum tipo de produto. Eu lembro quando o Periscope foi lançado, aquela ferramenta ao vivo, né? Teve esse tipo de ativação. Quando tem uma ativação também com algum programa parceiro, como MasterChef, essas pessoas que a gente ajudou a levantar, procurar, que a gente viu que movimentava conversas na plataforma, foi usada como interlocutores do próprio Twitter, né? E de como se utilizar isso como segunda tela, que é o grande forte da ferramenta. Então, isso é super efetivo e dura até hoje. Eu acho que parte um pouco das empresas terem essa dimensão de aceitar o influenciador como um parceiro, como um interlocutor. Empresas maiores, talvez tecnologia, estão um pouco à frente nesse processo, mas eu acho que é algo que é gradativo. Eu já vejo muitas empresas utilizando até espontaneamente alguns influenciadores, né? Eu acho que é um processo que tende a crescer e dentro de pouco tempo vai ser bastante natural. Concordo de utilizar e etc, mas assim, a reputação da empresa é sagrada, a reputação da companhia é sagrada. Eles vão se trazer essas pessoas para conversar, vocês e etc, mas existe um centro ali, um chão que é a reputação da companhia, a reputação da empresa é sagrada. A gente teve o exemplo da Nike agora, com aquele jogador de futebol americano, eu esqueci agora, que o posicionamento dele... A Nike foi muito ousada, muito atrevida, muito corajosa de trazer aquele posicionamento no qual ela acreditava, né? Que gerou um backlash enorme, mas, no final das contas, se provou correto, porque estava de acordo com o que ela falava. Mas, de novo, a reputação dela, ela acreditava naquilo, e aquilo realmente, isso provou que aquilo estava no core do que era a companhia. Eu também concordo, e, de novo, né, foi até que eu falei ali no comecinho, a agência tem esse papel de ir lá
né, fomentar isso dentro das marcas e trazer essa cultura e essa mentalidade para esses gestores de marketing que, às vezes, ainda estão muito distantes dessa nossa realidade, né? Então, eu realmente acredito que tem que ter essa sinergia, tem que ser essa via de duas mãos. E, como o Diego falou agora, tem que estar ali no DNA da marca. Se não tiver, não adianta, entendeu? A mensagem não vai para frente. Então, de novo, é uma via de duas mãos, e eu acho que o papel das agências é trazer isso para o dia a dia e fomentar cada vez mais essa nossa indústria, que é o nosso comportamento, né? Sempre existiu. Então, como foi falado anteriormente, a gente está chamando agora de influenciador o que a gente já fazia, que antes você pedia a opinião aqui da sua amiga, né? Hoje você vai ali no TripAdvisor, ou você vai seguir um influenciador que produza conteúdo sobre aquilo, ou você vai pedir a opinião dos seus amigos no Facebook. E uma outra coisa, outro papel das agências é que a gente tem esse contato com as plataformas, né? E que acabam ajudando muito nessa produção de conteúdo que vai ser relevante e que vai fazer sentido para aquele formato. Então, a gente, como agência, tem um relacionamento muito próximo com o Facebook, o YouTube, que promovem eventos, tanto para os influenciadores, para os criadores de conteúdo, quanto para as marcas também. Então, a gente está levando cada vez mais as marcas para dentro dessas plataformas, para eles entenderem formatos e KPIs também. Muito bem. Gente, acho que a gente chegou no nosso limite de tempo. Agradecer todo mundo que está aqui na mesa. Acho que deve ter bastante pergunta ainda não respondida, então vocês já coloco eles à disposição, tá? Então, se quiserem tirar dúvidas, procurem o pessoal aqui da mesa. E, mais uma vez, obrigado, Márcio, obrigado a todo mundo. Valeu, gente.